Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na videoaula de hoje, a gente vai continuar um debate nosso sobre estratificação social. A gente vai continuar tentando entender as desigualdades pelas as mais diversas possibilidades. E hoje, especificamente, a gente vai olhar a desigualdade tentando entender como que dois autores clássicos da sociologia explicaram, cada um à sua forma, as estruturas desiguais da sociedade. A primeira coisa muito importante para ter em mente para começar a aula de hoje é que hoje nós começamos uma conversa sobre classes sociais. E que o termo classes sociais só pode ser utilizado para designar uma forma de estratificação social, uma forma de organização desigual da sociedade que surge com as revoluções burguesas e que se consolida com a segunda revolução industrial no século XIX e o advento do capitalismo industrial. Não é este modelo de classes sociais que existia na Europa feudal. Não é este o modelo de estratificação social que existia no Japão antigo. Não era esse o modelo de estratificação social que existia na Índia até poucas décadas? Não era esse o modelo de estratificação social que existia no Brasil colônia, no Brasil império, até 1888, pelo menos, ou até o processo de industrialização brasileiro? Não era. Até o início do século XX, não era o modelo de classes sociais que vigorava no Brasil. O modelo de classes sociais, ele está muito relacionado a duas coisas que têm relação com as transformações dos séculos 17, 18, 19, dessa transição para o capitalismo industrial. Duas características da definição de uma sociedade de classes, uma delas seria que numa sociedade de classes existe uma certa igualdade perante a lei dos indivíduos que vivem naquele grupo. Então, dentro de uma certa sociedade, todos os indivíduos seriam inicialmente iguais perante a lei. Então, existiria um certo grau de igualdade que faz com que o lugar que você ocupa na sociedade não seja mais uma regra impossível de ser alterada. Impossível, vamos colocar aspas aí. Porque dentro daquele modelo de sociedade, de castas, por exemplo, como nós já vimos, quem não viu, o vídeo está disponível aqui nesse mesmo vídeo canal que eu uso para distribuir minhas aulas. Então é só entrar ali, o vídeo vai estar ali disponível para você poder entender. Bom, o que são as castas e os que são os estamentos. Bom, numa sociedade de castas seria proibida a possibilidade de você mudar o seu status, de você mudar a sua condição dentro da estrutura da sociedade, de você sair de uma condição dentro da pirâmide social e ascender socialmente, subir na vida, como se diz no popular. Seria proibido isso dentro do sistema de castas. Portanto, a lei não é igual para todos dentro do sistema de castas. No sistema de estamentos, na Idade Média, por exemplo, a lei não era igual para todos. Porque você não tinha condição dentro de um certo estamento de liberdade, a mesma liberdade, o mesmo acesso a bens econômicos e de poder que outros grupos estamentais, que outras camadas do estamento.
Da mesma forma, a gente pode falar sobre o Brasil escravista, né? A sociedade brasileira, durante muito tempo, não tinha igualdade perante a lei para aqueles que eram os escravos. Nem todos eram iguais perante a lei, portanto, nem todos poderiam ter as mesmas condições dentro da sociedade. Não existia, portanto, uma igualdade perante a lei. Essa igualdade perante a lei faz com que não exista nada que impeça legalmente que você saia de uma classe mais baixa e chegue a uma classe mais alta, ou o inverso também. Então, o sistema de classes sociais ele só vai existir a partir das revoluções burguesas do século XVIII, séculos XVII e XVIII. E, para além das revoluções burguesas, existe uma outra característica da sociedade de classes que é muito importante a gente pensar. A sociedade de classes ela é, portanto, propriamente capitalista. A divisão entre classes sociais ela não se dá na lei, mas ela se dá na estrutura econômica. Portanto, a sua condição de classe social, ela vai ser, dentre outros motivos, determinada pela sua condição econômica. Portanto, para se pensar classes sociais, só vai ser possível a partir do momento em que um modelo de economia surge no século XIX, um modelo de economia que divide toda a sociedade entre os donos do capital e os vendedores de força de trabalho. Para entender melhor essas definições, nós vamos olhar para dois clássicos da sociologia que se debruçaram sobre o tema e que tentaram nos ajudar com seus conceitos, suas ideias, a definir como funciona a divisão entre estratos sociais diferentes, entre camadas diferentes da sociedade dentro do sistema capitalista. A gente já viu como é que funcionava na sociedade indiana, vimos como funcionava na japonesa, vimos como funcionava na Europa medieval, vimos como era no Brasil escravocrata, e agora vamos tentar entender como que é a divisão, como que as desigualdades funcionam de uma forma bastante estrutural dentro da sociedade capitalista, que é o modelo de economia e sociedade no qual nós vivemos. Bem, Karl Marx, o primeiro dos dois autores sobre o qual nós vamos falar, ele critica, e essa crítica é muito importante para entender a ideia de Karl Marx sobre desigualdade. Ele faz uma crítica muito forte à ideia de que poderia haver igualdade política e jurídica dentro de um sistema, dentro da sociedade capitalista. Porque existia, como eu acabei de mencionar para vocês agora há pouco, a ideia dentro da sociedade, dentro desse mundo dos séculos XVIII e XIX, surgia-se a ideia de que, havendo igualdade perante a lei, haveria também igualdade de possibilidade, haveria a possibilidade de se alcançar qualquer desejo, qualquer sonho, qualquer aventura, qualquer intenção que você tivesse dentro da sociedade capitalista seria possibilitada porque todos seriam, de certa forma, iguais. Todos teriam as mesmas condições subjetivas para subir nessa escadinha da estrutura social. Portanto, haveria uma igualdade
jurídica, todos seriam iguais perante a lei, e isso daria a possibilidade de você mudar a sua condição dentro da sociedade. E todos teriam igualdade política, podendo participar das instâncias de decisão dos rumos da vida coletiva. Ou seja, vamos tentar colocar isso em outras palavras, haveria uma igualdade perante a lei, portanto todos seriam iguais perante a lei e nada seria diferente só porque um tem mais ou menos dinheiro. Todos teriam igualdade política, ou seja, todos na sociedade, independente de quanto você tem de propriedades, todos teriam acesso às decisões políticas, todos poderiam participar das decisões do futuro do grupo, do futuro da sociedade. Acontece que Karl Marx diz que nenhum desses argumentos se sustenta quando nós comparamos essa pretensa igualdade política e jurídica com a realidade econômica. Ele vai mostrar como que as diferenças entre aqueles que são proprietários dos meios de produção, ou seja, proprietários das fábricas, dos bancos e etc., como os donos do capital teriam situações privilegiadas dentro da sociedade e que essa igualdade jurídica e política não se aplicaria dentro dessa relação entre aquele que é dono do capital e aquele que trabalha para o dono do capital. Vamos dar algumas situações aqui, pensar alguns exemplos para a gente tentar entender isso no concreto. Pensem se há igualdade jurídica, tá, entre aqueles que são presos com colarinho branco e aqueles que são presos nas favelas da cidade. Pensem se há igualdade jurídica entre aquele que tem dinheiro para pagar um excelente advogado e aquele que espera na fila da Defensoria Pública. Pensem se há igualdade jurídica quando comparamos um rico que é pego com uma pequena quantidade de droga e o pobre que é pego com uma pequena quantidade de droga. Quantos são os ricos que foram presos por portar maconha? Quantos são os ricos que foram presos por portar pequenas quantidades de droga? Será que a lei é aplicada da mesma forma para os ricos e para os pobres? Será que há igualdade jurídica entre todas as pessoas, independente da sua condição econômica? Todos têm as mesmas condições de acesso à justiça? Todos têm as mesmas condições e possibilidades de defesa? Portanto, haveria aí uma diferença entre os proprietários do capital, os donos do capital e os vendedores de força de trabalho que seria insuperável pelo projeto legalista. Assim como não haveria igualdade política que resista às desigualdades econômicas. Todos têm direito a participar das eleições, mas quem tem condições de bancar uma campanha eleitoral? Todos têm direito a se expor as suas ideias políticas, mas quem tem acesso a uma rede de TV ou de rádio, como muitos políticos são donos de televisões e de rádios, teríamos todos as mesmas condições de participar do jogo político, independente das suas condições econômicas?
Talvez sejam essas as perguntas que Karl Marx está fazendo. Será que existe realmente uma igualdade política e jurídica? Ele diz que essas pretensas igualdades políticas e jurídicas ficam completamente prejudicadas pelo fato de existir uma gigantesca desigualdade econômica entre aqueles que são os donos do capital e aqueles que são vendedores de força de trabalho, entre os donos do capital e os trabalhadores. Essa diferença seria uma diferença básica, estrutural, que nenhuma lei simplesmente dizendo que são todos iguais seria capaz de superar essa estrutura econômica. Essa superação da estrutura econômica só se daria pela libertação dos trabalhadores, e essa é uma outra situação para a gente falar em outro momento sobre a ideia que Karl Marx traz sobre a transformação completa da sociedade. Mas, via de regra, então, Karl Marx defende que existam duas classes sociais que formam a base do sistema econômico dentro da sociedade capitalista. Aquela que é dona do capital e aquela que não é dona do capital, que vende sua força de trabalho. Isso não quer dizer que para Karl Marx não existam outras classes sociais, como a classe dos pequenos proprietários, como a classe dos profissionais liberais, como a classe dos comerciantes. Todos esses juntos formam uma classe social ou algumas classes, alguns estratos intermediários. Poderíamos chamar de classe média. São estratos intermediários que, dependendo do momento, dependendo da situação, se aproximam mais da classe alta, dos proprietários, ou da classe mais baixa, dos vendedores de força de trabalho. Seria como que a classe média, que dependendo da situação, se alia aos ideais de um grupo específico, porque ela se encontra exatamente neste limbo do meio, dessa grande contradição entre os proprietários e os não proprietários. O segundo autor que nós vamos pensar, com o qual nós vamos pensar hoje, é Max Weber. Para quem está chegando nesse vídeo e não assistiu a primeira aula dessa sequência, tem um vídeo com introdução à sociologia, que foi a primeira aula desse semestre, com uma apresentação das ideias de Durkheim, Weber e Marx. E ali vocês vão ter outras informações sobre Weber e sobre Marx, que são os dois que nós estamos trabalhando na aula de hoje. E vai ter ali também um pouco de como que o Durkheim pensa as desigualdades dentro da sociedade. Tudo isso no vídeo da primeira aula desse semestre, que é a Introdução à Sociologia. Uma introdução às ideias de Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Para Durkheim ele tenta trazer uma ideia de estratificação social que não coincida com as ideias de Karl Marx de uma determinação econômica para se pensar as desigualdades dentro da sociedade, a divisão entre os grupos que existem dentro da sociedade. E esses grupos, para Max Weber, distribuem além da sua condição econômica, que varia de acordo com o grupo, né? Mesmo as classes, os estratos mais elevados e os estratos mais baixos dessa pirâmide, eles carregam características em comum que vão além das econômicas. Por exemplo, características que dizem respeito a um certo privilégio que esse grupo possa ter em detrimento dos outros grupos, ou também
características de acesso à cultura ou a um certo padrão de cultura, de comportamento, esses grupos estariam divididos também por características de prestígio. Certos grupos carregariam mais prestígio do que outros grupos. E também pelas divisões políticas que existem entre os diversos grupos. E assim a gente pode ampliar a desigualdade, essa estratificação, como diz Weber, por dimensões que são econômicas, sim, mas também seriam políticas e sociais. Então, o Weber ele não nega o fato de que existam as classes sociais como bem definidas pelo Karl Marx, mas ele acrescenta a isso dimensões que vão além da econômica, como a dimensão política e a dimensão social das desigualdades. Portanto, não só a economia, mas também o aspecto político e o aspecto social são considerados por Max Weber para pensar a desigualdade. Assim, você teria como uma primeira divisão, né, essa divisão social seria dada principalmente pelo que Weber chama de status, não é? Determinado grupo social, além da dimensão econômica, de ter mais poder econômico, determinados grupos têm mais prestígio dentro da sociedade. Determinados grupos têm um status de prestígio muito diferenciado. Portanto, eles têm uma respeitabilidade, uma certa honra social que os diferencia de outros grupos. Um estilo de vida que os diferencia de outros grupos. Um modo de ser, de agir, certos gostos, por exemplo. Como por muito tempo se falou de alta cultura, como se existisse um certo modelo cultural, um certo modelo de comportamento que fosse superior aos outros. E aqueles que partilham desse certo padrão de cultura teriam um status social diferente dos demais. Assim, aquele que assiste a um concerto de música clássica seria alguém com status privilegiado. Aquele que assiste a um show de pagode teria um status social menos privilegiado. Isso pensando no modelo de cultura. Ou, de repente, outra situação que vocês vão pensar bastante é a diferença de status social entre os padrões de comportamento do interior e da capital. Assim, existiria uma diferença de status entre aqueles que têm um padrão de comportamento urbano e aqueles que têm um padrão de comportamento rural. Entre as linguagens que são utilizadas no ambiente urbano e aquelas linguagens que são utilizadas no meio rural. Tudo isso são exemplos de como existem status diferentes de acordo com um certo padrão de comportamento, padrão de cultura de uma certa camada da sociedade. Então esse seria o status que você tem dentro da sociedade. E assim a gente pode pensar como, por exemplo, os chamados novos ricos não são vistos com respeito pelas famílias tradicionais, pelos ricos antigos.
Os novos ricos que adquiriram riqueza, seja pelo futebol, seja pela música, seja ganhando na Mega Sena, seja como for, esses novos ricos não são aceitos dentro dos núcleos da elite burguesa, porque eles não partilham de um mesmo status que as famílias tradicionais. E assim a gente tenta ver como que Weber mistura a ideia de uma desigualdade que é econômica, mas que também é uma desigualdade de status, que pode ser vista pela escolaridade, pelos gostos, pela cultura partilhada e por coisas do tipo, como que existe uma diferenciação de status entre os grupos. Assim também, e por fim, podemos pensar que existam também as diferenças que são políticas entre os grupos sociais, o que Weber chama de partidos. Partido, no caso de Weber, ele não está falando das organizações políticas que disputam a eleição. Ele está falando que dentro da sociedade existem partes da sociedade, existem partidos políticos, existem grupos de pessoas que acreditam e defendem um certo modelo de sociedade. E esses partidos, como são chamados por Weber, são grupos da sociedade que acreditam num certo projeto de sociedade e disputam o espaço político para implantar esse modelo de sociedade. Vou dar 2 exemplos para vocês, que é a chave da disputa política no mundo contemporâneo. Entre aqueles que acreditam no modelo de vida em que o Estado participe da organização e da redução dos danos causados pela economia, tá? Então, um grupo que defende um Estado participativo, que participa para reduzir as desigualdades, que participe para melhorar as condições de vida, que participe, um Estado que tenha SUS, Sistema Único de Saúde, um Estado que tenha educação pública, um Estado que tenha cuidado para as pessoas. E um grupo que defende que o Estado não é necessário, que cada pessoa tem que trabalhar e conseguir o dinheiro para no mercado pagar pelos serviços. Então são 2 grupos que disputam o poder, não só no Brasil, mas no mundo. Vamos pensar assim em exemplos? Nós temos exemplos como no Brasil, o atual governo defende a ideia de um Estado que não participe, um Estado mínimo, um Estado que não participe das reduções dos danos, mas que as pessoas tenham condições de ir ao mercado e pagar pelo serviço. Enquanto existe um outro grupo que critica este modelo e que defende que não, que as mazelas da sociedade são muito grandes e que nós precisamos sim de um sistema único de saúde que atenda a quem precisa, que nós temos que ter sim escolas públicas de qualidade que atendam a população, que nós devemos sim investir dinheiro público na produção de ciência para que o Brasil possa desenvolver. Então são 2 grupos diferentes que defendem ideias diferentes de vida. São o que Weber chama de partidos. Então, partidos para Weber não são aqueles grupos, o PSDB, o PT, o Democratas, o PSOL, o Cidadania e etc. Não são esses os partidos, o que ele chama de partidos. Tá? Esses são os partidos políticos que disputam a eleição. Mas partidos para Weber são esses grupos antagônicos que defendem projetos de sociedade que são diferentes. E se você olhar para as disputas de poder, mesmo durante as eleições, elas, via de regra, elas estão divididas entre projetos que defendem um Estado forte ou que defendem um Estado mínimo. Esses são os 2 projetos que estão em jogo. Se você quer um Estado forte ou se você quer um Estado mínimo.
se você acredita no Estado que invista em educação, saúde, ciência, tecnologia, ou se você imagina um Estado que participe apenas da segurança pública, o resto cada um vira por si. São os dois projetos que estão em disputa. Essas são as ideias de Weber e Marx para pensar estratificação social, para pensar as desigualdades da estrutura da sociedade. Beleza? Então, ó, a gente já tem uma aula apresentando Marx, Weber e Durkheim. Nós já temos uma aula falando sobre desigualdade nos estamentos e nas castas, e nós temos essa aula falando sobre as desigualdades nas ideias de Weber e Durkheim e tentando entender o sistema de classes sociais, que é o sistema de desigualdade que existe dentro da nossa sociedade. Semana que vem a gente continua, daqui 15 dias, na verdade, tem mais um vídeo aula, e a gente continua daqui 15 dias falando sobre Brasil. Beleza? A gente já falou também sobre o Brasil na hora que a gente falou sobre a transição do modelo escravocrata para a sociedade, para a construção de um capitalismo industrial no Brasil, né? Para a construção de um Brasil liberal. A gente tem uma aula especificamente sobre isso que também está dentro dessa sequência aqui, e semana que vem a gente continua falando um pouquinho sobre as desigualdades no Brasil, beleza? Valeu, gente, grande abraço e até a próxima aula.